casos. São nulas de pleno direito, entre outras, as causas contratuais que, e aí vem o rol das cláusulas abusivas do artigo 51, e nulidade de pleno direito, desde que o mundo é mundo, no direito brasileiro ao menos, da opção francesa que nós adotamos ainda no século XIX. Nulidade de pleno direito, a par de outras divergências doutrinárias, mas tem um ponto convergente em toda a doutrina, em toda a jurisprudência, justamente indicando que a nulidade de pleno direito, desde o século XIX no Brasil, numa tradição jurídica de séculos, que vem com forte inspiração do direito francês, e que está lá ainda até hoje, em qualquer livro base de teoria do direito, de teoria geral do direito civil. A nulidade de pleno direito tem por característica justamente a possibilidade de ser reconhecida de ofício pelo juiz uma súmula cujo texto indica um significado contrário a texto expresso de lei. Se nós chegamos a isso, é porque o critério não vai bem. É porque é preciso refletir sobre esse procedimento. E eu tive curiosidade de investigar esse procedimento, e alguns dos senhores eventualmente já leram, que foi publicado na revista Direito Consumidor 72, se eu não me engano. Mas eu tive curiosidade de investigar como se chegou até lá. E se chegou até lá justamente a partir desse procedimento, então, dos recursos repetitivos, tendo por origem um despacho do ministro Ari Pargendo, que justamente indicava pontos a serem examinados no recurso especial, esse, inclusive, a que a Bruna fez referência, 106.15.30 do Rio Grande do Sul, em que ele indicava 6 aspectos, aliás, perdão, o ministro Pargendo indicava 5 aspectos a serem, com 5 questões de direito, portanto, a serem examinadas pelo tribunal. Quais seriam? A questão relativa aos juros remuneratórios, que, aliás, depois, inclusive, foi sumulada, aquela questão já muito conhecida dos 12%, capitalização de juros, mora, comissão de permanência, inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito. Isto veio do despacho do ministro Pargendo, identificando questões repetitivas, né, de recursos repetitivos, e que nós certamente conhecemos. E aí, como o ministro Pargendo, salvo engano, assumiu um cargo administrativo no tribunal, o processo foi redistribuído para a relatoria da ministra Fátima Nancy Andrighi. E chegando a ministra Fátima Nancy Andrighi, ela chega e diz o seguinte: vou colocar um 6º ponto, porque eu sou a única remanescente da formação original da turma que discutia, que decidia pela nulidade de ofício das cláusulas abusivas, sobretudo dando o exemplo da cláusula de eleição de foro, que a jurisprudência do STJ é antiga, conhecida e volumosa, decretando a nulidade de ofício, a nulidade de pleno direito, de ofício, da cláusula de eleição de foro. E a ministra Fátima Nancy então disse: eu vou colocar esse 6º aqui, porque aí a corte vai conseguir também uniformizar isso, que é importante, que a gente não decide há tanto tempo. Pois esta 6ª indicação, esse 6º ponto, essa 6ª questão de direito, é que vai, em seguida, ser trazida ao colegiado, e no colegiado merecido justamente a decisão contrária, a decisão inversa. É desta 6ª que a ministra Fátima, como relatora, colocou no sentido de uniformizar, dizendo que poderia reconhecer de ofício, é que o colegiado inverteu e disse: não pode reconhecer de ofício. E fez pior, mas aqui eu já não posso mais avançar tanto, né? Fez pior ao estabelecer, e aí o professor Voltaire talvez tenha
deixado bastante bem implícito para um bom entendedor, né? Fez também ao estabelecer questões contrariamente à própria decisão do Supremo Tribunal Federal, na famosa, então, e propalada ADIM 2591, que se aplica com a defesa do consumidor aos bancos, mas nos contratos bancários não se reconhece o ofício, a nulidade da cláusula abusiva. Quer dizer, o Supremo diz uma coisa, a súmula não diz o que o Supremo indicou. Há um problema de procedimento aqui. Há um problema de procedimento que nós temos, certamente, de, primeiro, tornar público, primeiro, falar sobre isso, primeiro, indicar que esse caminho não está certo e propor soluções. Não há dúvida, e há todos os méritos na uniformização de jurisprudência. A Constituição diz que o STJ compete uniformizar a jurisprudência. Agora, o procedimento não pode se desviar daquela finalidade própria do STJ, que é justamente dar vigência à lei federal, garantir a vigência da lei federal. Estas reflexões que eu lhes coloco, e aqui a ideia inicial, inclusive, foi justamente de não ter um conteúdo tão negativo, um conteúdo tão pessimista. São desafios. E talvez, eu cada vez mais me convenço, o Código de Defesa do Consumidor é vítima do seu próprio êxito. São 20 anos de avanço do direito do consumidor. São 20 anos de crescimento do direito do consumidor. São 20 anos de uma lei altamente representativa da cidadania brasileira. E não há dúvida de que o direito, já não sou eu quem digo, o Hering já dizia lá no século XIX também, é a balança e a espada. E a espada sair para ser empunhada. Ou para não falar do Hering, e aí, se me permitem, a última concessão ao meu bairrismo gaúcho, eu trago, né, não do Hering, mas do Mário Quintana. Mário Quintana, que foi um frasista, né, muito conhecido, poeta, mas também um frasista, né, que construía com alta significação frases, né, muito representativas, muito ilustrativas do seu estado de espírito. Talvez o Mário Quintana nos dê o estado de espírito que nós tenhamos de sair daqui e continuar nesse exame, nessa reflexão. Diz o Mário Quintana: nada jamais continua, tudo sempre recomeça. Vamos recomeçar. Muito obrigado. Bem, eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade que me foi dada com esse convite, em presidir essa mesa, agradecer a todos os participantes do evento e agradecer a todos os palestrantes. E antes que eu me esqueça, a Bárbara já pediu para eu não esquecer, eu gostaria de deixar aqui, a pedido do Brasilcom, uma pequena lembrança a todos os palestrantes. Só um minutinho. Aproveito para fazer o convite a todos os associados para que subam à sala CC3 no piso G2. Todos os associados estão sendo esperados por uma Assembleia Geral no piso G2 CC3. O presidente de mesa ainda tem mais algo para falar. Eu só queria deixar um recado. O curso para magistrados promovido pela Escola Nacional da Magistratura acontecerá amanhã, 21 de maio, com início às 14 horas, pontualmente, na sala York 1, piso E. Muito obrigada. E amanhã iniciaremos 8h30, né? Posso contar com todos, 8h30? Uma boa assembleia a todos e até amanhã no nosso